Ok, agora vamos ver aqui a função HLOOKUP e também ver depois a função INDEX e a match. A HLOOKUP funciona tal e qual como a VLOOKUP, só que em vez de funcionar na vertical, funciona na horizontal. Isto quer dizer que em vez de eu passar referências de colunas que quero extrair, eu passo referências de linhas que quero extrair. E o exemplo que eu tenho aqui é um exemplo com um inventário de produtos por armazém. Temos aqui 3 armazéns, cada armazém tem uma quantidade por cada tipo de produto, e do outro lado temos que queremos saber exatamente para um determinado produto quais são as quantidades que estão em cada armazém. Como é que eu faço? Bem, a primeira coisa, lá está, e porque aqui temos sempre que trabalhar sabendo quais são as linhas das coisas que queremos ir buscar, temos que saber que aqui nesta nossa tabela que nós vamos trabalhar, que o armazém 1 corresponde à linha 2, o armazém 2 corresponde à linha 3 e o armazém 3 corresponde à linha 4 da nossa tabela, não é? Linha 4. Portanto, isto são coisas que temos sempre que decorar. E então a função HLOOKUP é muito simples depois. O que é que nós fazemos? Vamos buscar o código do produto, que é aquilo que nós queremos saber a quantidade, e depois vamos ao inventário. Pronto, o inventário, como vocês veem, é exatamente esta tabela toda. E vamos extrair a linha número 2, ou seja, eu vou à procura do produto que está na célula B3, que neste caso é o XP200, portanto vou à procura aqui na primeira linha, enquanto que o VLOOKUP trabalha na primeira coluna, o HLOOKUP trabalha na primeira linha, ok? Portanto, quando eu digo que quero encontrar o produto XP200 neste table array, portanto, nesta zona de lookup, ele vai sempre à primeira linha, tal como o VLOOKUP vai sempre à primeira coluna. E depois digo-lhe, ok, depois de encontrares o XP200, traz-me o que está na segunda linha, que é os 150, ok? E para os outros armazéns, a única coisa que muda é, ok, vai à procura também do produto XP200, mas depois em vez de trazer o que está na linha 2, traz o que está na linha 3. E por aí fora, o outro é traz o que está na linha 4. E o VLOOKUP, o HLOOKUP, perdão, funciona desta forma, é muito parecido com o VLOOKUP. É muito raro usarmos, mas ele existe e pode ser usado. Outra função que é bastante útil também é o index e o match. O index, basicamente, vai a uma determinada tabela e traz o que tiver na célula tal, na coluna tal. Portanto, na linha tal, na coluna tal. Funciona como sendo, digamos, coordenadas, ou seja, o x, y, e vai lá buscar. Aqui neste caso, nós estamos a trabalhar com uma lista e, portanto, a lista, não se esqueçam que a lista descarta sempre o cabeçalho. Eu tenho maneira de não descartar o cabeçalho, e vou aqui fazer o exemplo para vocês verem. Lista de membros, se eu fizer lista de membros, ela vem ser o cabeçalho. Okay? Para eu trazer o cabeçalho, tinha que fazer lista de membros, na mesma, e escrevia cardinal all. E aí, sim, cardinal all já me vai trazer também com o coisa. Mas eu aqui, para este caso, não preciso do header, porque o header não são dados, portanto, só preciso mesmo da lista. Portanto, para mim, aqui neste caso, o que eu vou fazer é exatamente trabalhar com a lista de membros só, que é para descartar o cabeçalho. E depois trago a linha 1, coluna 1. É simples, o index só faz isto, ok? Muito simples. O match é o contrário. O match vai procurar a posição em que determinada coisa está. Ou seja, uma espécie de search. Vai à procura. Ok? E como é que nós fazemos isto aqui? Fazemos através do seguinte. Primeiro, clicamos. Primeiro chamamos aqui o nosso assistente e vamos ver o que é que ele está a fazer. Ele está à procura do valor que está na célula B4 aqui. Portanto, o B4 tem lá um número de empregado que é o 1509. Depois, vai à procura deste número de empregado numa determinada coluna, ok? Aqui, o match tanto funciona numa coluna como numa linha. Neste caso, como estamos a trabalhar com uma tabela e as tabelas são sempre organizadas por colunas, eu estou a trabalhar à procura do 1509 na coluna do EMP-ID, ok? E por isso eu usei esta referência, o lista de membros, entre parênteses retos, EMP-ID, quer dizer que é a coluna com o EMP-ID. E vejo que o EMP-ID está aqui no meio, não precisa estar em um lado, não precisa de ser a primeira, pode estar no meio da tabela, pode ser tem que ser apenas uma coluna da tabela. E depois digo que quero fazer um exact match. E isto basicamente diz-me que o 1509, ok? Este número 1509 está na posição 17. Vamos ver aqui se o 1509 está na posição 17. Aqui, alguns nela, 1509 está na linha 18, mas temos que excluir o cabeçalho. Portanto, se excluirmos o cabeçalho, estamos na linha 1509. Estamos na linha 17 da tabela. E desta forma temos o
métodos a fazer esta conversão de um determinado campo, neste caso o 1509, para uma posição naquela coluna. Combinando as duas funções, nós conseguimos fazer uma espécie de VLOOKUP ou de HLOOKUP. Não vamos ganhar muito em termos de performance. Existe se calhar um ganho mínimo em termos de performance de usar isto em vez do VLOOKUP. Aliás, o XLOOKUP também não traz grandes diferenças em termos de performance, mas se quiserem experimentar, é uma questão de experimentarem. E como é que nós podemos montar o nosso VLOOKUP ou o nosso HLOOKUP com estas funções? É muito simples. E está aqui o exemplo e vou chamar aqui o assistente para mostrar. Portanto, volta aqui o index, ele pergunta sempre isto, nós vamos sempre usar a primeira definição. E o que é que ele está à procura? Pronto, ele está à procura. Este index, neste momento, está à procura numa determinada coluna, porque não se esqueçam que o índice, a função índice, devolve sempre conteúdo. Portanto, está à procura numa determinada coluna, e neste caso é a coluna login. Portanto, a tabela lista de membros, a coluna login, está à procura da posição X. E como é que eu termino a posição X? Eu termino a posição X através desta função match. Ou seja, viram o match há bocado a funcionar, fiz o match do 1059 e o 1059 trazia o 17, ou seja, dizia-me que estava na linha 17. Portanto, o que eu estou a fazer com a função índice, a match já sabem que traz uma posição, a índice traz um conteúdo, portanto o que eu estou a dizer é, vai à coluna login e traz-me o que está na linha 17. Ok? O índice, e porque há bocado também vimos isso, o índice pode funcionar em toda a tabela, ou seja, podia ir à linha tal, à coluna tal, portanto eu podia fazer isso se quisesse. Aqui neste caso, não me interessa, porque eu só quero trazer realmente, quero simular um VLOOKUP e o que eu quero trazer mesmo é só aquela coluna, a coluna do login, portanto não preciso estar aqui a pôr colunas. Se eu não puser coluna, ele automaticamente assume que é a única coluna, porque o login funciona como uma coluna 1. E portanto isto simula uma espécie de VLOOKUP e posso fazer o mesmo, trocando as coordenadas, posso fazer o mesmo para simular um HLOOKUP. E pronto, estas são as funções que são úteis também para explorarem. Obviamente que tudo isto funciona quase sempre à mesma velocidade. Assim, quer o XLOOKUP, quer o VLOOKUP, quer o index e o match, funcionam à mesma velocidade. Às vezes há ganhos que podem valer a pena, é uma questão de experimentarem. E é tudo.